Emocionante revelação. O inesperado parente oculto que transformou tudo em 3 décadas. A vida de Ana girava em torno da mercearia da família, um pequeno refúgio onde risadas e cheiros de café fresco misturavam-se em uma melodia constante. Desde moça, ela sabia o que era trabalhar duro, enfrentando desafios e rocochetes da vida com bravura. Com 2 filhos, Lucas e Maria, Ana se esforçava para proporcionar a eles oportunidades que nunca teve. No fundo do seu coração, ela acreditava que a verdadeira riqueza era construída com dignidade e amor, e não com dinheiro ou posses. Mas tudo isso mudou naquela manhã ensolarada. Enquanto arrumava as prateleiras da loja, suas mãos tocaram algo inesperado. Uma carta deixada por um entregador. Com o coração acelerado, Ana a abriu e leu as palavras que mudariam seu mundo para sempre. Um tio distante, Eduardo, que havia se afastado há mais de 3 décadas, agora morava em São Paulo e era rico. A confusão invadiu seu ser. O que aquela descoberta significava para sua família? Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções. O que era uma vida de luta se equilibrava na corda bamba entre o amor e o desejo de um futuro melhor. Quando os filhos saíram da escola, Ana decidiu abrir o jogo. Ela via a empolgação nos olhos de Lucas, que sonhava em mudar de vida ao ouvir sobre o tio rico. Já Maria, com seu jeito mais pé no chão, questionou: "Mãe, e se ele fizer mal à nossa família?" O clima tenso se fez notar, e o feijão que cozinhava na panela parecia cozinhar a ansiedade de Ana junto. Um dilema se formava: aceitar a ajuda de alguém que nem conhecia ou permanecer firme nos seus valores. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As palavras de Dona Joana, sua vizinha, ecoaram em sua mente. Famílias se ajudam, mas não esqueça de onde você veio. O sol começava a se pôr e a decisão se tornava uma sombra pesada, um peso que lhe fazia sentir o coração apertar. Ana olhou para seus filhos, desejando que soubessem que o amor sempre venceria, mas também temia que uma escolha errada pudesse desestabilizar a base que haviam construído juntos. Ana estava prestes a descobrir que a vida é cheia de reviravoltas, onde uma proposta brilhante podia esconder armadilhas emocionais, e cada escolha, por menor que fosse, poderia mudar o destino da sua família. Com o coração batendo forte, o que ela faria? Aceitar ou recusar? Essa pergunta fervia na sua mente, enquanto o tempo deslizava como areia nas mãos. As respostas estavam vindo, mas o futuro era incerto e, mais uma vez, ela se viu à beira de uma encruzilhada que mudaria tudo. O que seria de Ana? Qual passo deveria dar a seguir? Ana passou a noite em claro, os pensamentos rodando em sua cabeça como um carro desgovernado. A carta do tio, com suas promessas de riqueza e oportunidades, parecia agora um sonho distante. Como poderia se abrir para um parente que mal conhecia? As palavras de Maria ecoavam em seu coração, e o medo do desconhecido começava a se transformar em ansiedade palpável. Na manhã seguinte, com o aroma do café fresco invadindo a cozinha, Ana decidiu que precisava entender melhor a situação. Talvez uma ligação não faça mal, pensou, tentando se convencer de que tudo poderia ser mais simples. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone e discou o número que estava anotado no papel amarelado. O som do toque parecia ressoar dentro do seu peito, e uma mistura de nervosismo e expectativa crescia a cada segundo. Finalmente, uma voz masculina atendeu. "Alô? Eduardo?" Ana perguntou, sua voz mais fraca que esperava. "Sim, quem fala?" A voz do tio era firme, mas havia uma nuance de curiosidade. Ana hesitou. A conversa estava prestes a abrir uma porta, e o que viria do outro lado era incerto. "Aqui é Ana, sua sobrinha. Eu acabei de receber sua carta." Um silêncio pairou por um instante, e Ana teve a impressão de que o mundo inteiro tinha parado. "Ana, eu não sabia que você ainda estava por aqui." A resposta de Eduardo trouxe um certo calor, mas era difícil de perceber.
Eu sempre estive, respondeu ela, tentando manter a compostura. E você? Algumas coisas mudaram. Eu queria saber mais sobre você. Eles conversaram por quase 1 hora. Ana descobriu que Eduardo não era apenas rico, ele era respeitado, uma figura significativa na cidade grande. Mas também revelou que a solidão o acompanhara durante todos esses anos e que, de certa forma, ele buscava se reconectar com a família que deixara para trás. Mais uma vez, a dúvida apunhalou Ana. Ele estava genuinamente interessado nela ou apenas buscando um vínculo perdido? Após a conversa, Ana estava exausta, mas sentia uma pequena chama de esperança. Ela não sabia como isso afetaria Maria e Lucas, mas algo nela mudara. O peso que antes sentia na consciência começava a se dissipar, dando lugar a uma nova perspectiva. Quem sabe se essa oportunidade não poderia trazer algo bom, pensou. Lucas, animado e cheio de ideias sobre a nova vida, esperava ansiosamente por novidades. Maria, por outro lado, permanecia cautelosa. Temos que estar preparados para tudo, ela havia dito, e essas palavras acenderam um alerta dentro de Ana. Sua filha havia aprendido a proteger o coração, mas a desconfiança poderia acabar por afastar a chance de uma nova esperança para todos. Decidir se irem ou não. Visitar Eduardo começava a ser um peso insuportável. Havia um lado dela que clamava por essa nova chance, mas o outro lado resistia, preocupado com a possibilidade de uma grande desilusão. Era um dilema que a mantinha acordada durante as noites. Com o coração nas mãos, Ana sabia que precisava dar um passo decisivo. O telefone estava ali, pronto para ser usado novamente. O que ela diria para Eduardo? Como explicaria seus medos restantes? A vida não poderia ser apenas sobre o que ela perdera, mas também sobre o que poderia ganhar. No dia seguinte, uma nova jornada começaria. Se Eduardo realmente desejasse um reencontro, Ana imaginava que seria o início de algo diferente, mas valeria a pena arriscar? Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo a brisa leve que entrava pela janela. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, o telefone tocou. Era uma mensagem de Eduardo. Quero te conhecer pessoalmente e, quem sabe, trazer algo surpreendente de São Paulo para vocês. O que acha? Com a mão ao coração, Ana sabia que a resposta poderia mudar tudo. O que ela faria agora? Ana respirou fundo, o coração acelerado, quase gritando a resposta que sua mente ainda não havia formulado. Olhou pela janela, observando as árvores balançando ao vento. Tudo parecia calmo lá fora, mas dentro dela uma tempestade de sentimentos se formava. E se isso mudasse nossas vidas para sempre, pensou, enquanto analisava a mensagem em seu celular. Quem sabe trazer algo surpreendente de São Paulo para vocês. Essas palavras pulsavam em sua mente como um eco inconstante. O que Eduardo teria em mente? Produtos caros? Um convite para uma vida luxuosa? E se, além disso, ele conseguisse unir a família? Faltava clareza nas intenções dele e Ana sentia um aperto no peito. Sem se dar conta, Lucas entrou na cozinha, interrompendo seus pensamentos. Ele estava animado, com um sorriso no rosto, como se já soubesse que mudanças boas estavam a caminho. "Mãe, já decidiu o que vai responder?" perguntou ele, com a esperança refletida nos olhos. Ana hesitou. O que diria? Ela olhou para o filho e por um instante sentiu o peso da responsabilidade. Não era apenas a sua vida que estava em jogo, mas a de todos eles. A mudança poderia trazer novos começos, mas e se tudo desmoronasse? "Na verdade, começou, mas Lucas a interrompeu, saltando para mais perto. "Você deve ir. Imagina a gente morando em São Paulo." Sua voz transbordava entusiasmo. "Podemos ver coisas que nunca vimos antes. E se ele for legal, talvez até possamos ter uma vida diferente." Ana sorriu para a animação do filho, lembrando-se da notável capacidade dele de sonhar. Mas Maria, com seu olhar sério e quase objetivo, ao entrar na sala, trouxe a realidade de volta. "Mamãe, você deve ser cautelosa. Temos que pensar em tudo. Essa pode ser uma armadilha. Não se esqueça das promessas vazias. Essas não têm rosto." Sua voz soava, firme, mas preocupada. O contraste entre as visões de seus filhos deixou Ana ainda mais confusa.
A inquietação se instaurou. A voz de Eduardo, cheia de calor e sinceridade, ecoava em sua mente, ao mesmo tempo que as cautelas de Maria a deixavam insegura. "E se voltarmos a ficar sozinhos?", disse Maria, quebrando o silêncio que se estabeleceu. A frase fez o coração de Ana apertar novamente. Elas haviam passado por tantas dificuldades nos últimos anos, e o medo de uma nova decepção era algo que ressoava com ela. Ana olhou para ambos os filhos, suas expressões refletindo esperança e desconfiança em igual medida. Com um impulso, decidiu que precisava falar com Eduardo novamente. "Vou responder à mensagem", disse com uma determinação renovada. "Precisamos saber mais antes de tomarmos qualquer decisão." Lucas sorriu, e Maria lançou um olhar preocupado, mas Ana podia ver uma centelha de aceitação na filha. O medo ainda estava ali, mas era hora de enfrentar, e não fugir das incertezas. Com as mãos um pouco trêmulas, Ana começou a digitar sua resposta. "Olá, Eduardo. Eu aceito te conhecer. E estou curiosa sobre essa surpresa que você mencionou." Assim que enviou a mensagem, o relógio parecia parar. O silêncio na cozinha era quase palpável. O que viria depois? O pensamento a assombrou. Uma parte dela temia a rejeição, mas outra pulsava com um desejo de mudança. Não demorou muito para seu celular vibrar novamente. A resposta de Eduardo chegou. "Ótimo, estou animado para isso. Podemos nos encontrar na próxima semana? E sobre a surpresa, acho que vocês vão adorar. Vamos transformar vidas." Ana sentiu o coração apertar mais uma vez, mas também um frio na barriga que poderia ser descrito como esperança. Mas uma pergunta ficou em sua mente, quase selando sua decisão. O que Eduardo realmente traz consigo? Ela suspirou, sabendo que a próxima semana poderia ser o momento de uma transformação radical. Mas estaria preparada para isso? Ana acordou naquela manhã com uma mistura de ansiedade e expectativa. O encontro com Eduardo estava se aproximando, e a ideia de uma mudança iminente fazia seu coração disparar. Ela sentia que aquele dia poderia ser um divisor de águas, mas não conseguia afastar as incertezas. Enquanto preparava o café, seu olhar se perdia na janela. As árvores com suas folhas vibrantes pareciam dançar ao ritmo do vento, como se dançassem também ao seu estado de espírito bold. Lucas entrou na cozinha com sua mochila sobre o ombro, sorridente e animado. "Mãe, você já pensou no que vai usar?" perguntou ele, como se um traje específico pudesse garantir que tudo daria certo. Ana riu, tentando se desviar da seriedade do momento. "Ah, estou pensando em algo que me faça parecer confiante. O que acha de um vestido azul?" "Perfeito, você vai brilhar", disse ele, piscando. E assim, com o apoio do filho, Ana começou a se preparar. Enquanto se arrumava, cada peça de roupa parecia carregar um pedaço do seu passado, lembranças dos desafios superados e das vitórias modestamente conquistadas. O vestido azul era mais do que uma peça de roupa, era um símbolo de sua coragem de enfrentar o desconhecido. Quando chegou a hora, Ana se encontrou diante do espelho, examinando seu reflexo. O vestido se ajustava bem, e os cabelos, embora desordenados, pareciam familiares. A insegurança a dominava, mas, ao pensar em Lucas e Maria, sua determinação se restabeleceu. "O que quer que aconteça, nós somos uma família", murmurou para si mesma, buscando força na ideia de que, não importava o resultado, ela não estaria sozinha. Nas horas que se seguiram, o tempo passou lento. Cada minuto parecia uma eternidade. Maria, sentada no sofá, começou a se mexer, incomodada. "Mãe, estou começando a ficar nervosa por você. Será que Eduardo realmente é quem diz ser?" Ana sentiu um nó se formar em sua garganta ao ouvir o receio da filha. "Eu também sinto isso, mas devemos acreditar que sempre podemos nos surpreender, não é?" disse Ana, tentando transmitir um pouco de confiança. Finalmente, chegou a hora de sair. O caminho para o local do encontro parecia mais longo do que o habitual. Ana não parava de pensar na conversa que teriam. O que Eduardo queria com eles? A sensação de que algo importante estava prestes a ser revelado a tornava cada vez mais ansiosa. Ao entrar no café onde se encontrariam, seu olhar acertou com Eduardo. Ele estava lá, inquieto, e assim que viu Ana, um sorriso largo surgiu em seu rosto. Ana não pôde deixar de notar como ele parecia diferente dos outros dias. Mais maduro, talvez. "Ana, que bom te ver! Como você está?" Ele a cumprimentou, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e expectativa.
Estou bem, obrigada. E você? Respondeu, tentando ler sua expressão. Sentaram-se e logo a conversa começou. Eduardo falava sobre sua vida em São Paulo, as oportunidades, as experiências grandiosas que vivenciara. Mas Ana queria um pouco mais. Eduardo, você disse que tinha uma surpresa para nós. Ela começou, tentando manter a voz calma, embora o coração pulsasse forte dentro do peito. Sim, ele hesitou por um instante, o olhar se voltando para a janela, como se buscasse as palavras certas. É algo que pode mudar nossas vidas. Há um parente que você não conhece, alguém da sua família. Ana congelou. O que aquilo significava? A revelação poderia mudar tudo. O ar se tornou pesado e a dúvida começou a surgir em sua mente. Quais segredos teriam sido guardados por tanto tempo? Ela queria questionar, mas o inesperado a paralisou, criando um turbilhão de emoções dentro dela. Teriam mais do que apenas um futuro a reconsiderar? Ana respirou fundo, forçando-se a encontrar coragem. O que Eduardo realmente tinha a revelar? O que se escondia por trás de sua promessa de transformação? O coração de Ana pulsava cada vez mais rápido. A revelação de Eduardo ficava pendurada no ar, como uma folha prestes a cair de uma árvore. Ela se forçou a manter a compostura enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Um parente que eu não conheço? Perguntou ela, a voz saindo mais baixa do que pretendia. A incredulidade tomou conta dela, como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. Eduardo balançou a cabeça, seu sorriso agora envolto em um misto de nervosismo e orgulho. Sim, é verdade. Eu encontrei pistas sobre a sua família, algo que estava escondido por muito tempo. Ana olhou para ele, com os olhos mais arregalados. O que você quer dizer com escondido? Perguntou, seu coração começando a se apertar. A ideia de segredos familiares sempre a assombrara. O que mais poderia vir à tona? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para contar uma história que sabia que poderia mudar tudo. Eu não posso contar tudo agora, mas sabia que você tem um tio que mora no interior? Ele sempre quis entrar em contato, mas havia um bloqueio. Sua mãe nunca falou sobre isso, e eu descobri acidentalmente durante uma pesquisa. Ana sentiu a barriga revirar. Um tio? Um pedaço de sua história estava oculto, e agora, diante dela, podia se transformar em algo real. Por que minha mãe nunca mencionou isso? A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse pensar. Um misto de dor e curiosidade tomou conta dela. Eu não sei. Às vezes as famílias preferem silenciar certas histórias, respondeu Eduardo, o tom grave de sua voz refletindo a seriedade do assunto. Mas ele quer se reconectar. Ele tem informações sobre você, sobre a sua família, que podem mudar a sua perspectiva. Ana sentiu uma onda de emoções se misturando. Seria isso a mudança que esperava? Um novo ciclo familiar? Um laço perdido? Eu quero conhecê-lo, disse ela, decidida, sentindo que essa era uma oportunidade de entender mais de si mesma. Era a hora de desvendar segredos. A conversa fluiu, entre desconfianças e esperança. Eduardo falava do tio, do que conseguiu descobrir, enquanto Ana tentava equilibrar sua ansiedade com uma sensação crescente de fé nas conexões familiares. E se ele não quiser me ver? Ela perguntava, a vulnerabilidade crescendo em seu peito. E se não for como eu espero? A própria escolha de buscá-lo já é um grande passo, Ana. Às vezes o caminho é mais importante que o destino. Você poderá conhecer suas origens, e isso, de uma forma ou outra, irá te transformar. A conversa terminou com um clima de expectativa vibrante, mas a cabeça de Ana ainda estava cheia de perguntas. O que mais ela descobriria sobre sua família? Quais segredos estavam enterrados nas páginas esquecidas da sua história? E, principalmente, como sua vida mudaria ao aceitar essa nova vertente? Ao redor, o café começou a ser preenchido com um murmúrio alegre de interações entre outras pessoas. Ana observou rapidamente, como se uma nova vida pulsasse ao seu redor. E neste momento, algo dentro dela se acendeu. Eduardo, interrompeu Ana, sua voz mais firme. Quando podemos encontrar esse tio? Ele hesitou, a expressão mudando para um sorriso esperançoso. Amanhã, posso ajudar a agendar um encontro. Você está pronta para isso? As palavras dançavam em sua mente, prometendo uma nova jornada.
Ana assentiu lentamente, decidida a encontrar o que antes fora perdido. Mas no fundo, uma dúvida ainda lhe perturbava. O que aconteceria se essa busca trouxesse à tona verdades que ela não estava pronta para enfrentar? Ela sabia que a resposta estava à frente, e a espera pela manhã seguinte parecia uma eternidade. Ana acordou com o sol filtrando seus raios pela cortina, desenhando padrões na parede do quarto. A luz era quente, mas dentro dela uma tempestade de emoções a fazia estremecer. Espalhados pela cama, seus pensamentos voavam em direções inimagináveis. O encontro do dia anterior ainda ressoava, como uma música tocando repetidamente na sua mente. Com um passo hesitante, levantou-se, tentando afastar a dúvida que insistia em se aninhar em seu peito. Ao se olhar no espelho, viu o reflexo de uma mulher determinada, mas ainda marcada pela incerteza. O que a aguardava? O que saberia sobre sua mãe, sobre sua história e, principalmente, sobre aquele tio desconhecido? Ela se vestiu rapidamente, ainda presa aos seus pensamentos. O café da manhã, que antes parecia uma rotina sem graça, agora ganhará um sabor novo. Quão diferente seria sua família? Realmente haveria alguém que a aceitasse? Enquanto mastigava, sentiu uma vertigem. Cada garfada carregava a expectativa de algo grandioso, mas também o medo do desconhecido. O restante da manhã arrastava-se, e a ansiedade de Ana transformou-se em um pulso constante. Para tentar se distrair, decidiu dar uma volta pela vizinhança. O céu estava azul claro, e as pessoas ao redor pareciam tão felizes, imersas em suas vidas cotidianas. Mas para Ana, cada sorriso era um lembrete da incerteza que a aguardava. Finalmente, o relógio marcou o horário acordado. Eduardo chegou, seu sorriso simpático dissipando um pouco da tensão no ar. Mas, antes que Ana pudesse perguntar, ele tomou a iniciativa. Eu entrei em contato com ele. As palavras de Eduardo atingiram Ana como um raio. Ela parou, a respiração momentaneamente suspensa. O que isso significava? O que estava prestes a acontecer? E o que ele disse? Ana forçou um sorriso, mas mal conseguia ouvir sua própria voz. Ele está disposto a encontrá-la. Vamos até lá agora. Eduardo pegou a mão dela, transmitindo uma força calma que a fez sentir-se protegida e amparada. Era como se todas as suas incertezas estivessem ali, sendo levadas pela confiança que ele emanava. O caminho para o interior parecia interminável, os pneus do carro cantando sobre a estrada. Cada curva trazia à tona uma nova lembrança. Férias em família, risadas ecoando pelo quintal, histórias contadas à sombra de árvores frondosas. Quando a paisagem ficou mais rural, Ana pôde ver casas simples e campos verdes até onde a vista alcançava. Seu nervosismo aumentava. A conexão que buscava parecia mais real a cada segundo. Finalmente, após um percurso que pareceu um sonho, Eduardo parou em frente a uma casa antiga, com paredes de madeira e um jardim repleto de flores. A atmosfera parecia vibrar com história e vida. O coração de Ana começou a acelerar. É aqui que tudo começa, pensou. Ela e Eduardo saíram do carro e ele segurou sua mão. O toque era confortante, mas a sensação de insegurança ainda estava presente. Eles subiram os degraus da varanda e foram recebidos por um homem de cabelos grisalhos e olhos suaves. Ana? Ele perguntou, a voz tremendo, como se chamasse um eco de velhos tempos. Ana respirou fundo. Ali estava ele, seu tio, o homem que representava uma parte de sua história que não conhecia, mas que, em algum lugar, sempre fez parte dela. As emoções se misturavam, como se um turbilhão estivesse prestes a se desvendar. Sim, sou eu. A voz dela saía arrastada, quase como um sussurro, enquanto seu olhar se prendia no rosto do homem diante dela. Finalmente, nos encontramos. A expressão dele refletia a alegria e, ao mesmo tempo, uma profunda tristeza. Um instante único e tocante. O momento de mudança estava prestes a acontecer. Mas, no fundo, Ana não sabia o que mais se escondia naquele olhar. E na quietude que seguiu, uma pergunta pairou no ar. O que esse encontro revelaria, além do que já sabiam? Ana sentiu seu coração disparar ao ouvir aquelas palavras. O olhar do tio era profundo, como se estivesse segurando segredos não ditos, pedaços de uma história que ela mal conseguia imaginar.
A atmosfera ao redor deles parecia densa, carregada de sentimentos que não podiam ser expressos. O homem à sua frente era, ao mesmo tempo, um estranho e uma parte essencial de quem ela era. Eu sou o Thomas, brother da sua mãe. Ele sorriu tristemente, e os traços de sua face tornaram-se familiares para ela, cruzando a linha do universo do desconhecido. A mão de Ana estava entrelaçada com a de Eduardo, um gesto de apoio que se tornava cada vez mais necessário. Ela não sabia o que esperar, mas a sensação de estar prestes a descobrir verdades ocultas a deixava em um estado misto de ansiedade e esperança. Como ela está? Você sabe onde ela está? As palavras saíram apressadas, como se uma represa tivesse se rompido dentro dela. Thomas olhou para o chão, a preocupação estampada em seu rosto. Ele respirou fundo, como se procurasse a coragem certa para falar. Sua mãe... Ele hesitou. Ela não está mais conosco. As palavras foram um golpe. Ana sentiu como se a terra sob seus pés tivesse desaparecido. A respiração ficou presa em sua garganta e uma onda de dor atravessou seu peito. Eduardo apertou sua mão, e isso trouxe um pouco de alívio. Estabilidade. O que aconteceu? A pergunta saiu com dificuldade, mas a determinação de saber não a abandonaria. Thomas parecia pesar cada palavra. Ela teve problemas de saúde há alguns anos. Tentei encontrá-la, mas foi difícil. Ela teve suas razões para se afastar. Não queria que você soubesse. Sua voz se quebrou. Eu não consegui protegê-la. O choque ainda reverberava em Ana. Mas, no fundo, uma nova luz começou a brilhar. Não era apenas a perda, mas a sensação de que ele a estava ligando a algo maior. Ela tinha uma história, uma linhagem, e não estava sozinha. Então, você conhece algo sobre ela? Ana questionou, seu olhar buscando conexão. Thomas acenou com a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas retidas. Ela amava você mais do que tudo. Não consigo imaginar as lutas que ela passou, mas sempre esteve com você em pensamento. Se eu soubesse antes, teria feito mais. Ele parou um momento. Sua mãe também deixou algumas cartas, se você quiser lê-las. Falar sobre o passado e quem ela era pode ser um bom começo. As palavras dele eram como sementes plantadas em terra fértil. Ana sentiu um misto de tristeza e uma nova expectativa florescendo dentro dela. Era hora de descobrir mais, não apenas sobre a mãe que havia perdido, mas também sobre sua própria identidade. Eu gostaria de ver as cartas, respondeu, sua voz agora mais firme, revigorada pela determinação. Thomas acenou, um sorriso triste, mas cheio de esperança. Então, vamos dentro, eu vou te mostrar. Ele gesticulou para ela e Eduardo, e juntos eles atravessaram a porta da casa, deixando o medo para trás. Mal podiam imaginar que cada carta revelaria mais do que histórias e lembranças. Seriam chaves que abririam portas para uma verdade inesperada. Algo além do que Ana jamais poderia prever. E assim, enquanto entravam, uma pergunta pairava no ar, envolta em mistério. Que segredos profundamente enterrados poderiam aquelas palavras desvendar? A luz da sala era suave, filtrada através de cortinas pesadas, que pareciam guardar segredos. Enquanto Thomas levava Ana e Eduardo até uma pequena mesa de madeira, o coração dela batia acelerado. O ambiente tinha o cheiro de livros antigos e memórias não contadas, como se cada objeto ali tivesse uma história própria. Thomas puxou uma caixa empoeirada de uma prateleira baixa. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele hesitou por um instante, talvez se lembrando de cada momento que se encaixava naquelas cartas. Essas são as cartas que sua mãe escreveu. Ele disse, com a voz tremida. Ao longo dos anos, ela começou a deixar tudo documentado. Havia tanto que ela queria que você soubesse. Ana observou a caixa com uma mistura de nervosismo e expectativa. O que aquelas folhas poderiam revelar? Eram pedaços de uma vida que ela nunca conheceu, palavras de amor, dor e esperança da mulher que se tornou um eco de seu passado. Posso abrir? Perguntou, quase em um sussurro, como se o ato de abrir aquelas cartas pudesse quebrar um feitiço. Thomas assentiu e, com um ligeiro movimento, Ana começou a deslizar a tampa da caixa. Um leve cheiro de papel velho exalou e a visão de várias cartas organizadas trouxe um nó à sua garganta. Algumas estavam amareladas pelo tempo, outras com suas dobras marcadas por dedos carinhosos. Com ambas as mãos, ela retirou a primeira carta.
Era datada de alguns anos antes de seu nascimento. A caligrafia era ligada e fluida, mas a emoção que transparecia em cada palavra era palpável. Querida Ana, se você estiver lendo isto, significa que eu não estou mais com você. Ana leu em voz alta, o coração acelerando. Quero que saiba que você foi a razão da minha luta e da minha vida. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Ana. Ela lia cada palavra como uma criança que abre seu presente mais esperado. Thomas, ao lado, observava com um misto de tristeza e satisfação. Havia um passado lá, uma vida que agora se entrelaçava com a dela. Conforme Ana prosseguia, os trechos da carta contavam histórias de dificuldades, mas também de amor. Sua mãe mencionava memórias de momentos alegres, risos e algumas lembranças dolorosas que a levaram a se afastar. Eu precisava que você tivesse uma vida melhor, longe dos meus erros, Ana murmurou, engolindo em seco. As palavras queimavam como fogo em seu peito. O entendimento de que sua mãe fizera tudo por amor a tornava mais forte, mais próxima de alguém que havia sido um mistério por tanto tempo. Ela lutou tanto, Ana comentou, olhando para Thomas, que assentiu, com a expressão simultaneamente triste e orgulhosa. Era um vínculo entre eles, uma ponte que a história trouxera, mas que as dificuldades da vida haviam quebrado. Com cada carta que ela lia, Ana sentia que novos pedaços de sua vida se uniam. Começava a entender não apenas o amor de sua mãe, mas também os traumas que moldaram seu destino. E com isso, despertava uma nova determinação dentro de si. Eu quero ler tudo, afirmou com uma convicção renovada. Era a hora de honrar a memória da mãe, de entender as escolhas e talvez, um dia, perdoar as feridas abertas. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou, parando todos em choque. Era alguém que Ana nunca esperara ver ali. Seu coração acelerou mais uma vez. "O que você está fazendo aqui?" foi tudo o que conseguiu perguntar, enquanto o novo visitante lançava um olhar que misturava surpresa e ansiedade. O clima na sala se tornara denso novamente, cheio de perguntas e emoções prestes a explodir. O que aquilo significava para Ana? O que mais estava por vir? O silêncio que se seguiu à entrada repentina da figura familiar era ensurdecedor. Ana olhou fixamente à sua frente, tentando processar o que via. O coração pulou e uma onda de confusão misturava-se ao medo. A pessoa que estava na porta era sua tia Helena, uma mulher que ela mal conhecia, mas que sempre havia sido mencionada em sussurros nas histórias da família. "Ana!" A voz dela soou cautelosa, como se tentasse medir cada palavra. "Eu não esperava encontrar você aqui." Aquela simples frase parecia uma bomba em um campo minado. Eduardo, que até então observava a situação, cerrou os punhos e tomou um passo à frente, em um gesto de proteção. Thomas apenas olhou entre as duas, preocupado com a tensão que crescia no ar. "O que você está fazendo aqui, Helena?" Ana repetiu, sua voz um misto de incredulidade e raiva. Lembranças fragmentadas de conversas sobre a tia surgiam em sua mente. Uma figura distante que a família evitava discutir. O que ela queria agora? A mulher hesitou, olhando para o chão, como se estivesse buscando coragem nas tábuas da velha casa. Ela começou, a voz falhando. Eu soube da sua mãe e das cartas. Eu estava aqui para tentar entender." "Entender o quê?" Ana interrompeu, a frustração transbordando. "Entender o porquê de você ter se afastado? Ou entender como manter a distância até hoje?" Helena levantou a cabeça, e nos olhos dela havia uma tristeza profunda que ecoava nas palavras da mãe de Ana. "Sinto muito. Eu deveria ter te procurado antes. Há tantas coisas que você não sabe. Sua mãe, ela fez escolhas difíceis, e eu me afastei porque não consegui lidar com tudo isso." Ana sentiu um misto de compaixão e raiva. As emoções brotavam como se fossem flores e ervas daninhas ao mesmo tempo. A dor dela refletia a dor de Helena, como um espelho desgastado, mostrando um passado sombriamente compartilhado. "O que você sabe sobre minha mãe?" Ana desafiou, a voz firme. "O que você sabe que eu não sei?" Helena respirou fundo, como se cada palavra que fosse dizer tivesse o peso de uma montanha. "Sua mãe me pediu para cuidar de você,
caso algo acontecesse com ela. Ela teve medo, Ana. Medo de falhar, de te machucar. E eu não cumpri a promessa. Um silêncio pesado pairou no ar. Aquele peso a cada segundo, como se o tempo tivesse parado. Ana olhou para Thomas, que parecia perdido em pensamentos, e depois para Eduardo, cuja expressão era uma mistura de alarme e apoio. Por que agora? Por que só agora você decide aparecer? Ana gritou, a angústia explodindo. Passamos anos tentando entender a ausência dela e você não fez nada. O olhar de Helena se suavizou, quase como se uma onda de ternura estivesse tentando romper a barreira que Ana mantinha. Eu sei que sou uma estranha. Mas eu estou aqui agora porque percebi que não podemos fugir do passado. Sua mãe quis que você soubesse que não estava sozinha, e eu quero te ajudar a entender se você me deixar. Ana sentiu as lágrimas ameaçando descer novamente. Eram lágrimas de confusão, raiva e também de uma esperança inesperada. O que aquela conversa poderia significar para a curva da sua vida? E se eu não quiser? Ana desafiou, a resposta mal saindo de seus lábios. Nesse momento, algo dentro dela mudou. Naquele instante, as cartas, a história, tudo parecia convergir para uma única pergunta. Seria possível que sua vida pudesse ser redefinida por alguém que era tão parte dela, mas ao mesmo tempo tão estranha? Helena deu um passo à frente, os olhos cheios de emoção e determinação. Eu vim para ficar, Ana, e isso não depende do que você escolher agora. Mas, por favor, ouça o que eu tenho a dizer. O coração de Ana pulsava forte. A solução para suas dúvidas estava mais próxima do que nunca. Mas seria ela capaz de abrir a porta para novas verdades? E assim, com um misto de esperança e receio, ela se preparou para ouvir mais, sem saber que o que estava por vir poderia provocar uma mudança irreversível em sua vida. Ana estava em um turbilhão. A revelação de sua tia Helena a deixou mais confusa do que nunca. A sala parecia pequena e o ar denso. Era como se o passado estivesse prestes a desmoronar sobre suas cabeças, e por trás dele um novo futuro estivesse à espreita. Helena, com os olhos marejados, buscava entender o que havia acontecido nos últimos anos. Ana, sua mãe amava você. Ela fez escolhas difíceis, mas sempre pensou em você. Ela queria que você estivesse segura, longe da dor que enfrentamos, declarou, a voz trêmula, mostrando que por trás da frieza havia um mundo de sentimentos. Ana sentiu que um pedaço de si mesma começava a se reerguer. E você nunca pensou em nos procurar? Nunca quis saber como estávamos? Perguntou, a voz embargada. A tia respirou fundo, seus ombros caindo sobre o peso das palavras não ditas. Eu me afastei. Foi mais fácil. Mas agora estou aqui. Eu não posso mudar o passado, mas posso estar presente daqui para frente. Por favor, me deixe fazer isso. Ana olhou para Eduardo e Thomas, ambos trocando olhares que misturavam compreensão e apoio. O semblante de Helena era um reflexo de dor e arrependimento, e uma parte dela queria acreditar que a tia estava realmente disposta a se reconectar. Eu não sei o que esperar de você, Ana respondeu, finalmente cedendo um pouco da sua resistência. A vida não foi fácil, e a ausência da minha mãe deixou uma marca que eu carrego todos os dias. Como posso confiar que você fará diferente? Helena caminhou um passo à frente, a emoção reluzindo em seus olhos. Eu não espero que você confie em mim agora, mas sou parte de sua família e quero fazer parte da sua vida. Juntas, podemos honrar a memória da sua mãe, reviver suas histórias e criar novas. Ana sentiu algo mudar dentro dela, disse. Era uma pequena fita de esperança que se entrelaçava com suas lembranças doridas. A ideia de que a conexão familiar ainda era possível a deixou intrigada. Você tem certeza de que está pronta para tudo isso? Indagou. Minha mãe e eu passamos por muitas dificuldades, e eu não quero mais sofrer. Eu não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que estarei ao seu lado, que não vou desaparecer. Vamos juntas descobrir quem somos, respondeu Helena, a vulnerabilidade em sua voz a aproximando de Ana. As cartas, que até então pareciam apenas papéis amarelados, começaram a ganhar significado. Dizia respeito ao amor de uma mãe e ao legado de uma família que, mesmo com suas falhas, ainda poderia se reerguer.
Ana percebeu que havia mais para descobrir. Ela não estava sozinha. Com um aceno hesitante, Ana decidiu que era hora de ouvir mais. Tudo bem, vamos tentar. Quero saber mais, não apenas sobre minha mãe, mas sobre você e sobre nós. A voz dela estava firme agora, e uma nova determinação brotava. Diante da resposta de Ana, uma onda de alívio percorreu o rosto de Helena. Obrigada, isso significa mais do que você imagina. Ana esperava que a partir daquele momento se abrisse uma porta para um futuro luminoso, mesmo que repleto de medos e incertezas. As três almas se reuniram e, nas palavras de Helena, as histórias começaram a se entrelaçar, sem pressa. Cada detalhe sobre a mãe de Ana refletia pequenas partes dela mesma que ainda não tinha descoberto. As risadas e lágrimas compartilhadas criavam um laço inquebrável, como se o tempo perdido estivesse sendo recuperado de forma sutil. E assim, naquele ambiente que antes parecia acolhedor e pesado, um novo ciclo começou a se formar. Ana sentia que a vida havia lhe dado uma segunda chance. Mesmo que o futuro fosse incerto, havia conforto no agora, um agora construído em cima de amor e recomeço. As promessas de mudança ecoaram no peito de Ana. Nunca mais ela estaria sozinha. O calor da segunda chance a envolvia, e tudo que restava era viver, com coragem e coração aberto. E quando as cartas foram lidas entre sorrisos e lágrimas, Ana sabia que, o que a expectativa despertara, a transformação era de fato real. Mais do que redescobrir o passado, ela tinha uma família disposta a caminhar ao seu lado. Por fim, Ana se despediu. Fechou os olhos, respirou fundo e sentiu que tudo começava de novo. As folhas da sua história estavam abertas e pela primeira vez ela se sentia pronta para escrevê-las. Emocionante, não é? Agora que você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias que preparamos com carinho para você. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.